Então, a primeira pergunta é: como criar um campo para defesa para se proteger de obsessores? Obsessores aqui, no caso, seriam os espíritos obsessores. Como que a gente faz para se proteger dos espíritos obsessores? Ou como a gente faz para criar esse campo de proteção para não ser atacado pelos espíritos obsessores? Os espíritos obsessores ou os maus espíritos, eles se aproximam de uma pessoa por algum motivo. Na maioria dos casos, é explicado pela lei da sintonia de vibrações. Eu falo a maioria dos casos porque tem o caso, por exemplo, dos grandes espíritos de luz, Jesus, Buda, que são tentados pelos demônios para atrapalhar a missão deles. Então, são algumas exceções, nem Jesus, Buda, eles são exceções, eles são grandes messias. Tirando isso, a esmagadora maioria dos casos, a atração de um obsessor é causada pela lei da sintonia de vibrações. O que é a lei da sintonia de vibrações? Quando a nossa mente emite vibrações negativas, o que seriam vibrações negativas? Por exemplo, raiva, inveja, ganância, rancor, desejos sexuais exagerados e assim por diante, os desejos mundanos. Os espíritos obsessores, eles são convidados porque a pessoa está emitindo a mesma vibração do que eles. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um forte desejo de se vingar de alguém, ela puxar o tapete dessa pessoa, o sócio traiu ela, a esposa, o marido traiu, e essa pessoa tem, ou foi maltratado no trabalho pelo chefe, algum companheiro de trabalho, e essa pessoa tem um desejo de vingança enorme. E esse desejo de vingança, ele vai aumentando. A pessoa fica planejando a vingança, fica ali remoendo esse desejo de vingança. Se esse pensamento de vingança ele continuar por muito tempo, certamente essa pessoa ela vai ser possuída por um espírito obsessor que tem o mesmo sentimento do que ela. Muito possivelmente alguém que faleceu querendo se vingar de outra pessoa. Se uma pessoa ela falece com o sentimento de vingança, se ela morre com esse sentimento de vingança, após a morte, ela vai se tornar um mau espírito com a tendência de possuir pessoas que têm o desejo de vingança. Então, esse obsessor vai possuir essa pessoa que está viva pela lei da sintonia de vibrações. Por isso, o primeiro passo é você analisar o seu estado mental, você analisar os seus pensamentos, analisar a sua maneira de pensar. Isso é chamado na Happy Science de autorreflexão. Todos os dias você separar 10, 15, 30 minutos para a autoavaliação, para você avaliar como foi o seu dia. Os maus espíritos, os espíritos obsessores, eles odeiam pessoas que fazem reflexão. Eles não suportam as pessoas que têm a humildade e a coragem de praticar reflexão. Se eles odeiam as pessoas que fazem reflexão, se eles não suportam ver alguém fazendo reflexão, eles vão embora. E é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, não é tanto que, não é nem expulsar o mau espírito, é que ele vai embora. Você tenha um padrão de vida, um comportamento que seja extremamente desagradável aos maus espíritos. Aí você vai criar esse campo de defesa. E uma prática sugerida é a prática de reflexão. Os maus espíritos também não suportam aquelas pessoas que, de forma humilde e dedicada, estudam os ensinamentos. Pessoas que estão sempre buscando aprender e melhorar. A sua pergunta foi sobre o campo de defesa para se proteger dos obsessores. A primeira parte da resposta é essa. É você controlar e lapidar o seu estado mental. É você conseguir refinar o tipo de vibração que você está emitindo para não se sintonizar com os espíritos obsessores.
A melhor forma de você criar esse campo de defesa que você comentou na sua pergunta é a prevenção. É você evitar que esses maus espíritos se aproximem de você. E isso é feito através do aprimoramento espiritual, principalmente a prática de autorreflexão e o estudo da verdade, que é a leitura dos livros ou assistir às palestras. É importante também você conciliar com o seu estudo da verdade, você conciliar com a sua prática espiritual, a recitação do Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda e as orações. É muito importante que você recite esse sutra com a oração ao Senhor e oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Quando você recita esse sutra ele tem um poder espiritual muito forte. O poder espiritual é mais de 10.000 vezes o Sutra de Lótus. É como se 10.000 monges estivessem recitando esse sutra. Tamanho é a força desse sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Então, ele tem uma luz espiritual extremamente forte. Quando você recita esse sutra em voz alta, a energia celestial ela flui para o ambiente que você está. E esse poder espiritual ele vai afastar os espíritos obsessores. Então, essa também é uma forma de você criar esse campo de defesa através da recitação do Sutra. Por isso é sugerido que você recite toda manhã e toda noite o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, mais as orações que estão contidas no livro de oração. E o Mestre Okal, ele também nos concedeu um CD, que é esse CD aqui. Nesse CD, você tem um áudio do próprio Mestre Okal recitando o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. O idioma do áudio está em inglês. Hoje só é autorizado eu enviar o CD, não é autorizado enviar o arquivo em MP3. Então, se você tem interesse em adquirir esse áudio, você deixar tocando em casa, você pode adquirir o CD, aí você mesmo transforma no arquivo em áudio e deixa tocando numa caixinha de som. Tem muita gente que faz isso. Os membros da Rap Science é muito comum fazerem isso. Tem lá um pendrive, deixa o arquivo MP3, deixa tocando na caixinha de som e deixa ali. Quando você sai de casa, não tem ninguém, deixa lá tocando. Aqui no templo, por exemplo, a gente deixa tocando direto para proteger o salão de oração, que é um local sagrado. Então, fica tocando esse sutra o tempo todo. Você pode utilizar também essa ferramenta para criar esse painel espiritual para proteger você dos obsessores. Agora, não dependa só do CD. Não fique só dependendo desse CD. Junto com o uso do áudio, você também precisa fazer a sua parte no seu aprimoramento. E por último, os maus espíritos, eles não gostam de pessoas que são altruístas. Eles não gostam de pessoas que são bondosas. Eles não gostam de pessoas que são gentis, que buscam ajudar as outras pessoas. Por isso, além de você estudar os ensinamentos, praticar reflexão, se esforce no trabalho de levar a verdade do mestre para outras pessoas. Hoje, isso é muito fácil, muito fácil. Você pode, por exemplo, adquirir um livro, enviar para alguém. Se você mora fora de Jundiaí, eu faço o envio para você. Você pode adquirir um livro aqui comigo e pedir para eu enviar para onde você quiser. Eu faço isso para você. Então, você pode enviar o livro para quem você quiser. Ou, se você quiser que eu envie para você e você doa para alguém, também sem problema nenhum. Isso são atos de bondade, são atos de amor que vão refinar a sua vibração e proteger você dessas influências espirituais negativas. Conforme o trabalho missionário avança, a doação de livros, mais pessoas conhecendo o ensinamento, o reino infernal vai diminuir e a parte de luz começa a aumentar. E é isso que a gente acredita que é necessário para que a utopia aconteça. O reino infernal vai diminuindo e o reino celestial vai
aumentando cada vez mais. Então, você pode doar os livros, compartilhar os vídeos das atividades, como o link de hoje, por exemplo. Você pode compartilhar com alguém, pai, mãe, irmão, filho, amigo do trabalho, ou se você acha que a live é muito longa, você pode compartilhar os vídeos que eu envio durante a semana das perguntas. Tem várias formas. Você criar esse altruísmo é importante. Você está ajudando a luz a aumentar e, com isso, você vai proporcionar que a presença dos obsessores também diminua, porque a luz acaba aumentando. Então, essa é a resposta para essa pergunta: como criar um campo de defesa para se proteger de obsessores. A gente falou do seu autoaprimoramento, que é o estudo e a reflexão, ferramentas práticas para você se proteger, como esse CD aqui, do Mestre Okal recitando o Sutra em inglês, e também você recitar o Sutra, você mesmo